Vamos tratar sobre o aborto sob uma perspectiva espiritual e kármica, considerando as implicações que esse ato tem no plano espiritual e nos destinos das almas envolvidas. A visão apresentada é de que o aborto não é apenas um evento físico ou social, mas também tem profundas repercussões espirituais, afetando as vidas das mães, dos espíritos abortados e de outros envolvidos no processo. Esse entendimento espiritual vê o aborto não apenas como uma escolha de vida de uma mulher ou um processo legal, mas como um ato que ressoa profundamente no plano espiritual. Quando uma mãe decide abortar, ela está tomando uma decisão que irá impactar sua trajetória espiritual, a do espírito que seria seu filho, e até mesmo das entidades espirituais que acompanham esse processo. O espírito do feto abortado, ao ser impedido de se encarnar, enfrenta uma série de desafios e carências, ficando, muitas vezes, perdido entre os planos espiritual e físico. No entanto, o que mais se destaca é o vínculo kármico formado entre mãe e espírito abortado, um vínculo que exige reequilíbrio e cura ao longo do tempo, com possíveis repetições de eventos em vidas futuras até que a lição espiritual seja finalmente aprendida. Além disso, o plano espiritual não vê o aborto como algo isolado, mas como parte de um ciclo maior de aprendizado espiritual, que envolve as lições de vida, morte e renascimento e os impactos de cada escolha tomada no plano físico. Assim, o aborto é encarado como uma das formas de interromper o processo evolutivo de um ser, afetando todos os envolvidos no evento. O aborto é um ato que compromete os envolvidos com a lei do karma, que rege as interações espirituais entre as almas. Essa lei estabelece que todas as ações têm consequências, e que o que é semeado no plano físico ou espiritual será colhido de acordo com a intenção e o efeito causado. Quando uma mãe opta pelo aborto, ela cria um débito kármico com o espírito da criança que seria reencarnada. Essa ação impede o espírito de completar o ciclo de sua evolução, bloqueando sua oportunidade de encarnação e desenvolvimento espiritual no planeta. O espírito do feto abortado, frustrado em sua chance de vivenciar a experiência carnal, fica em uma espécie de limbo espiritual, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. No entanto, esse ato não anula a existência do espírito, apenas o impede de cumprir seu papel evolutivo naquele momento. Ao criar esse débito kármico, a mãe e o espírito do feto começam um processo de reequilíbrio que pode se prolongar por várias encarnações, até que ambas as partes consigam se libertar dos laços negativos formados pelo aborto. A lei do karma não é punitiva, mas educativa. Ela ensina que todas as ações possuem consequências que precisam ser enfrentadas para que as almas possam evoluir e alcançar um estado de equilíbrio e harmonia. Esse processo de reequilíbrio pode exigir que a mãe, ao longo de futuras encarnações, enfrente as consequências espirituais de sua decisão, assim como o espírito abortado precisa, eventualmente, reencarnar para completar sua jornada evolutiva. É importante ressaltar que a lei do karma atua de maneira imparcial, e não há punição direta, mas sim uma necessidade de aprendizado e evolução para ambos os envolvidos no processo de aborto. Cada alma tem a responsabilidade de lidar com as consequências de suas ações, e o espírito abortado, assim como a mãe, também tem suas lições a aprender no plano espiritual. A lei do karma, então, atua como uma força que exige reparação. O aborto não elimina a existência do espírito ou a dívida kármica, mas apenas adia sua resolução. O espírito que não consegue se encarnar, e a mãe que decide abortar, acabam se vinculando através de um elo kármico que se perpetua até que o ciclo de evolução espiritual seja finalmente concluído. Esse ciclo pode ser repetido em várias encarnações, até que a relação de ódio, frustração e sofrimento entre mãe e espírito se transforme em uma relação de amor e perdão. Ao contrário do que muitos acreditam, a decisão do aborto não apaga o karma de ambas as partes. Pelo contrário, ela pode até intensificar os laços kármicos entre a mãe e o espírito abortado, criando uma necessidade de reparação mais profunda e complexa. Para que esse débito kármico seja resolvido, será necessário que a mãe se reconcilie com o espírito abortado, aceitando novamente em sua vida e em seu ventre, para que ele possa reencarnar e cumprir sua missão espiritual. Essa reconciliação é, portanto, uma das chaves para a resolução do karma, e esse processo é inevitável até que seja completado. O fato de que o espírito abortado fique em espera, muitas vezes como um espírito perturbador ou obsessivo, reflete a complexidade dessa relação, que precisa ser resolvida por meio de uma mudança interna tanto da mãe quanto do espírito.
O processo de reequilíbrio não é simples e pode levar várias encarnações, mas é essencial para o aprendizado espiritual de ambos. A ideia central da mensagem é que a única forma de resolver o débito kármico gerado pelo aborto é por meio da transformação dos sentimentos negativos, como o ódio e a vingança, em sentimentos positivos, como o amor e o perdão. O espírito da mãe, ao recusar o espírito do filho, cria um campo de ódio e rejeição, que impede a reconciliação espiritual entre ambos. Para romper esse ciclo, o espírito da mãe precisa voltar a aceitar aquele espírito que foi rejeitado, gerando um novo corpo físico para ele. Ao dar a vida física ao espírito frustrado, a mãe também resolve o seu próprio débito kármico, permitindo que o espírito abortado finalmente tenha a chance de reencarnar e cumprir sua jornada espiritual. Esse processo de transformação não é algo imediato ou fácil, mas sim um esforço contínuo de autoaperfeiçoamento. A mãe, para se libertar da influência espiritual negativa do espírito abortado, precisa fazer um trabalho interior profundo, que envolve o perdão, a compaixão e a aceitação. Ela precisa superar o ódio e a rejeição que surgiram no momento do aborto, e permitir que o amor se manifeste em seu coração. A transformação do ódio em amor é, portanto, a chave para resolver o karma gerado pelo aborto e para permitir que o espírito abortado reencarne e complete sua evolução espiritual. O amor é o único poder capaz de quebrar os laços kármicos negativos e de restaurar o equilíbrio espiritual. Esse amor deve ser genuíno, profundo e desinteressado, e só então poderá trazer a paz tanto para a mãe quanto para o espírito abortado. Esse processo de transformação espiritual não ocorre de forma automática, mas exige uma consciência profunda e a aceitação do plano espiritual de que ambos os envolvidos no processo de aborto têm algo a aprender e a ensinar um ao outro. Essa é a única forma de a mãe se libertar da perseguição espiritual do espírito abortado. Esse espírito, que se torna um obsessor ou perseguidor espiritual, continua a atormentar a mãe até que ela forneça um novo corpo para ele, permitindo-lhe reencarnar. Isso é visto como uma oportunidade de redenção para a mãe, que, ao dar à luz ao espírito abortado, resolve a dívida kármica acumulada e se liberta de seu sofrimento. Ao fazer isso, ela também oferece ao espírito a chance de se reabilitar e evoluir espiritualmente. O espírito abortado, que muitas vezes age como um obsessor ou perseguidor espiritual, está tentando, de alguma forma, chamar a atenção da mãe e forçar uma resolução para o karma não resolvido. Esse processo de perseguição espiritual ocorre até que a mãe consiga realizar a reparação do karma, aceitando o espírito abortado novamente em sua vida. Essa situação reflete o ciclo contínuo de ações e reações que ocorre em nível espiritual, onde as almas estão sempre tentando corrigir seus erros e aprender com suas experiências. Quando a mãe aceita o espírito e lhe dá uma nova oportunidade de encarnação, ela não só resolve seu próprio karma, mas também dá ao espírito abortado a chance de se redimir e continuar seu processo de evolução. Assim, esse ato de aceitação e perdão não é apenas uma solução para o karma, mas também uma oportunidade de crescimento espiritual tanto para a mãe quanto para o espírito abortado. Do ponto de vista espiritual, o aborto é considerado um obstáculo para a evolução tanto da mãe quanto do espírito abortado. Enquanto para os seres humanos o aborto pode ser justificado por uma série de fatores, como questões econômicas, sociais ou pessoais, no plano espiritual, ele é visto como uma violação do processo natural de encarnação, que visa o progresso e a evolução das almas. A visão espiritual afirma que todo nascimento representa uma oportunidade para o espírito alcançar uma nova fase de aprendizado e redenção, mas o aborto impede que essa oportunidade seja vivida. No plano espiritual, a vida é vista como uma oportunidade para o espírito alcançar uma nova etapa em sua evolução, e o aborto é visto como um ato que corta essa oportunidade, tanto para a mãe quanto para o espírito. Embora a sociedade tenha suas próprias razões e justificativas para o aborto, no nível espiritual, o aborto é considerado uma interrupção do processo natural de evolução e uma forma de evitar o aprendizado necessário para ambas as almas envolvidas. A interrupção da vida, de acordo com a visão espiritual, traz consequências kármicas que exigem resolução ao longo do tempo, podendo levar a repetidas experiências de sofrimento e perda, até que a lição do amor e do perdão seja aprendida. Portanto, o aborto não é visto como uma solução definitiva para os problemas humanos, mas como uma forma de atrasar e agravar a jornada evolutiva de todos os envolvidos.
Embora o aborto possa ser considerado legal ou até moralmente aceitável em algumas sociedades, no plano espiritual ele é visto como uma ação negativa que traz consequências espirituais e kármicas para todos os envolvidos. Enquanto a semeadura da vida, o nascimento, é livre, a colheita, as consequências dessa ação, é obrigatória. Ou seja, os atos realizados no plano físico têm repercussões espirituais que não podem ser evitadas, e as dívidas kármicas criadas pelo aborto exigem uma resolução, muitas vezes em encarnações futuras. Essa visão espiritual sugere que, embora a sociedade possa ver o aborto sob diversas óticas, do ponto de vista kármico e espiritual ele não é uma ação que possa ser facilmente apagada ou justificada, mas uma escolha que exige enfrentamento das consequências espirituais que se estendem para o futuro. As repercussões kármicas do aborto podem ser profundas e duradouras, afetando não só a mãe e o espírito abortado, mas também outros membros da família e até mesmo as futuras gerações, dependendo da complexidade do karma envolvido. O aborto, assim, é encarado como uma interrupção de um ciclo natural que exige reparação, e a única maneira de equilibrar esse débito kármico é por meio da transformação espiritual, do perdão e da aceitação. O papel dos espíritos benfeitores é sempre o de ajudar na transformação espiritual das pessoas, mas não interferir diretamente na lei do karma. O sofrimento causado por atos como o aborto é uma consequência natural das ações realizadas pelos indivíduos, e os espíritos elevados não usam métodos coercitivos para modificar esse destino. Em vez disso, eles aguardam um momento em que as almas envolvidas estejam prontas para aprender as lições do amor e da redenção. Os espíritos benfeitores não são seres que impõem castigos ou punições, mas sim guias que ajudam as almas a entender as consequências de suas ações. O sofrimento causado pelo aborto é visto como uma oportunidade de aprendizado, que só poderá ser superada quando a alma envolvida estiver pronta para evoluir espiritualmente. O papel dos espíritos elevados não é interferir diretamente no karma, mas ajudar as almas a tomar decisões mais sábias em suas vidas futuras, de modo a evitar o sofrimento e a dor do aborto e outros atos negativos. Os espíritos elevados, ao contrário das visões punitivas de outras crenças, oferecem apoio e orientação para que a alma envolvida no aborto possa se reabilitar e evoluir espiritualmente. Eles são os guias que auxiliam na recuperação e transformação do espírito, e não seus juízes. Ao contrário da percepção humana de que o aborto é uma forma de resolução de problemas, do ponto de vista espiritual ele apenas adia e intensifica o sofrimento espiritual, criando novos vínculos kármicos que precisam ser resolvidos no futuro. A única maneira de as mães se libertarem do peso espiritual do aborto é através da aceitação e do perdão, transformando o ódio em amor, e fornecendo uma nova oportunidade de vida ao espírito abortado. Isso, em última instância, permite que tanto a mãe quanto o espírito evoluam espiritualmente e resolvam seus débitos kármicos. Portanto, o aborto, ao contrário do que muitos podem pensar, não é uma forma de resolver problemas ou dificuldades, mas uma forma de aumentar as dívidas kármicas e os obstáculos espirituais, que só podem ser superados por meio do perdão e da transformação espiritual. Ao fazer isso, a mãe também ajuda o espírito abortado a completar sua evolução espiritual, resolvendo assim o karma que os une. Em última instância, tanto a mãe quanto o espírito envolvido no aborto devem passar por um processo de transformação profunda, onde o amor substitui o ódio e a aceitação substitui a rejeição. Esse processo de cura espiritual é fundamental para que o ciclo de dor e sofrimento seja encerrado, permitindo que ambos os espíritos sigam em frente em sua jornada evolutiva. Se você se emocionou com a reflexão profunda sobre o aborto e suas implicações espirituais, não esqueça de se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Deixe um like para apoiar a nossa missão de espalhar o conhecimento e ajudar a transformar vidas com sabedoria e amor. Junte-se a nós nessa jornada espiritual.